A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amigos e amigas, todos que estão conosco nesse projeto abençoado, que é estarmos diante da palavra de Deus, né? Lermos todo dia e não somente lermos, mas meditarmos nela também, né? Tirarmos ensinamentos e princípios que vão nos ajudar a ter uma vida pautada por meio desta palavra, amém? Vamos ser perfeitos? Não, não seremos perfeitos em tudo, né, que nós quisermos fazer para o Senhor, mas se você perseverar, se você se esforçar, Deus vai ver, Deus vai contemplar o teu esforço, né, a tua atitude e o desejo do teu coração de agradar a Ele, amém? E com certeza Ele vai olhar para mim, para você e vai lembrar que você é pó, né? Então carece da sua graça, da sua misericórdia nos seus momentos, né, de instabilidade emocional, nos teus momentos, né, de fraqueza. Então haverá a graça e a misericórdia do Senhor e o perdão dele sobre as nossas vidas sempre, amém, irmãos, né? Porque Deus é fiel, Ele vela pela sua palavra, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura de 3 capítulos, que é o 53, 54 e 55 do livro do profeta Isaías, né? Um dos profetas maiores, é o primeiro livro dos profetas maiores, e nós vamos ver hoje sobre o servo sofredor no capítulo 53, é um capítulo que eu gosto muito desse capítulo também, né? E de outras passagens que nós vamos estar lendo aí no decorrer dos dias, amém? Então vamos fazer a nossa leitura. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vemos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54, o progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações,
e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta, desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Capítulo 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porquanto grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Glória a Deus, né, irmãos? Palavras maravilhosas do Senhor, né? Sobre aqui, né, nós vimos aqui sobre o Senhor que levou os nossos pecados, tomou sobre si, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, né? Que coisa maravilhosa, né? Foi a obra do Senhor que agradou, diz a palavra de Deus, que agradou a Deus moê-lo, irmãos. Deus virou até as costas naquele momento de angústia, de sofrimento do seu filho unigênito, aquele que ele criou, né? O seu único filho unigênito, ele concedeu, né, a mim e a você que ele fosse, né, levado no madeiro, porque a palavra do Senhor diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele se tornou maldito em meu lugar, em teu lugar. Ele foi um substitutivo, né? Aquilo que nos era contrário, a cédula que nos era contrária, né? Ela foi rasgada, ela foi paga, porque ele fez um sacrifício vicário, né? O sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sacrifício substituto, né? Substituto em meu lugar, em teu lugar, amém? Então, não era para ele estar ali, era para mim, para você, esse castigo, mas ele tomou sobre si, amém? Então nós vamos agradecer ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande bênção, né? Adquirida na cruz do Calvário. Ele tomou posse das chaves do inferno e da morte mediante seu sacrifício, né? Ele venceu a morte, ele venceu o mal, e por isso nós também vamos vencer, porque ele já fez todo o sacrifício necessário, amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus que é longânimo, benigno, e também é um Deus de justiça, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ter nos enviado ele para pagar o preço necessário, a cédula que nos era contrária, Senhor, ela foi rasgada, o véu que separava já não separa mais, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, e agora nós podemos ter acesso diante do Senhor em espírito e em verdade, meu Pai, com rogos e agradecimentos ao Senhor, mediante a ação do Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Nós podemos chegar diante do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pelos Teus muitos benefícios, Senhor. Obrigado pelas Tuas bênçãos, vitórias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Ebenezer, Senhor, que até aqui nos ajudou o Senhor, e há de continuar no controle, na direção de todas as coisas em nossas vidas, meu Pai. Continua operando a Tua obra, o Teu querer, a Tua vontade sobre cada um, Senhor, que está conosco nesta live, nesse projeto, meu Deus, de leitura da Tua palavra. Continua abençoando o trabalho das mãos de cada um, para que eles sejam canais de bênção nas Tuas mãos, para ajudar a Tua obra, Senhor, meu Deus querido, Deus amado, que eles possam ser, meu Deus, abençoados materialmente, espiritualmente, fisicamente, que haja bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma, Pai. Em nome de Jesus, é o Senhor que multiplica a semente que é semeada, meu Pai, que haja uma multiplicação da semente que está sendo semeada no Teu reino, na Tua obra, aqueles que são dizimistas, ofertantes, aqueles que estão com o coração aberto, Pai, para abençoar o reino de Deus, Senhor. Continua abençoando, continua multiplicando, continua repreendendo o cortador, o migrador, todo espírito de roubo, Pai, na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, ainda que seja no pouco, Senhor, que o Senhor possa abençoar e acrescentar no muito, Pai.
Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Continua conosco, continua nos dando graça em tudo aquilo que ainda havemos de fazer no decorrer do dia, das horas, da noite. Abençoa o nosso culto de oração nesta noite, meu Pai. Aqueles que estarão conosco, que o Senhor há de atrair na tua casa, meu Deus, para buscar a sua face, como diz lá em Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto o Senhor está perto, meu Pai. Oh, Pai querido, Deus amado, que haja despertamento, como está lá em Isaías 52, que haja despertamento do povo, que haja despertamento dos teus servos, meu Deus, para que cada vez mais eles possam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, colocar o teu reino em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas serão acrescentadas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um por meio deste projeto, desta live, nosso pastor Rômulo Lima, que também está realizando esta obra, meu Deus, este propósito da leitura da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o teu servo, pastor Rômulo Lima, do ministério lá da Água Fria, meu Pai querido, Deus amado, do Ferreira, lá da Água Branca, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando vitória ao teu servo também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus continue te abençoando, né? Abrindo a tua mente, o teu entendimento, dando sabedoria, dando inteligência, né? E para que você possa entender e compreender qual é a vontade dele para com a tua vida, amém? Qual é a vontade dele para com, né, esse mundo que jaz no poder do maligno, né? Qual o projeto dele, a obra dele que ele tem a realizar, está realizando, e que você possa se enquadrar nesse projeto, nesta obra, né? Sendo um instrumento nas mãos dele para a glória do seu nome, amém? Que Jesus te abençoe. Eu sou o pastor Giovanni e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus, amém? Graça e paz.